Olá, fã do horror! Estamos aqui com mais um episódio do Trash Modernizado e hoje tire as crianças da sala porque a gente vai falar sobre os filmes amaldiçoados. De verdade. De verdade, Sim. aqueles filmes que deu ruim, aqueles filmes que tem morte, tem falência, tem suicídio, tem Morte, divórcio, tem divórcio, Estrangulamento. tudo deu ruim, ator Incêndio, morre, incêndio, relâmpago, e tudo porque assim, acidente de carro, de avião. geralmente é tudo Vai mexer com quem? com quem tá quieto, exatamente, vai mexer com coisa ruim, Vai mexer. com pata rachada, Mochila de criança. Mochila de Continhoso. criança. Continhoso. capa verde, Folha seca. aí ó. Folha seca. É isso. Esse é o caminho, né? Quem tem mais apelidos, o demônio ou o seu Madruga? O Não, demônio. demônio. Ou São Madruga. Ou seu Madruga. Fica aí o questionamento e se prepare que são todas histórias reais que aconteceram em filmes de terror que você não vai dormir à noite, vai ficar borrando as calças logo depois da vinheta. Bom, tem o nosso podcast que é os filmes de malditos, mas esse aqui é o filmes malditos, filmes amaldiçoados. Literal. True, literal. Tem gente que não gosta de ouvir essas histórias, tem gente que não assiste os filmes por causa dessas histórias. Sim. Então vamos tocar aqui no vespeiro pra você, fã do horror. Antes de tudo, já inscreva-se aí no canal, tem o sininho pra você ativar a notificação pra receber os próximos vídeos. Estou aqui com o nosso Terrorpedia Guilherme Lopes. Nada melhor do que pra falar sobre histórias de filmes do bem? que o nosso IMDB do terror, nosso Rubens Nevaldo Filho, só que bom. Sim, com certeza. E eu. E Maxon Lima, Opa. nosso Tudo bom? intrépido. Eu. Não basta, ser Maxon Lima basta. Sim. Não precisa de Sempre adjetivos. um prazer estar aqui. Eu sou o Marcos Broga e a gente vai falar sobre os filmes amaldiçoados. Sabe aquelas histórias que você lê que já algumas coisas já são meio aumentadas, algumas coisas já são meio lendas, mas fatos reais que aconteceram com filmes de terror que tem umas temáticas bem pesadas, geralmente filme que tem a ver com, como é o nome que você falou? Folha Folha seca? seca. Eu falei que eu quis dizer canho do pé preto. Canho do Muito pé bem. preto. Muito bem. Geralmente você tá mexendo com essas coisas aí de malditos, Sim. tá mexendo com essas coisas ruins aí né, em cinema, dá nisso, né? E a gente tem vários exemplos de filmes clássicos que vão tipo de, principalmente os antigos, décadas 60, 70 Com ali, certeza. alguma coisa nos anos 80, mas a gente vai falar alguns desses. Até para os mais modernos, né? Que aí é uma coisa mais de depoimento de quem participa do que de fato acontecer Sim. algo. Pois é, mas parece que parou um pouco essas Parou. maldições, né? As pessoas eram mais supersticiosas. Sim. Né? E os filmes deixaram de ser tão pesados nesse sentido? Banalizou tudo. Será? Porque Eu acho que tem mais a ver com a banalização de tudo. Né? Porque tem muita aquela história de que o cinema de terror sessentista, setentista principalmente, era muita coisa de pacto com o diabo e o demônio, Com certeza. e aquela coisa de cultos e de seitas. Na verdade, assim, tudo isso veio à tona com esses filmes. Muita gente passou a saber da existência disso. Sim. Tipo, isso acontece mesmo, as pessoas fazem isso é real, e esses questionamentos levam a algum lugar, na verdade. Pois Tipo, é. pós-Bebê de Rosemary, eu acho que muita coisa mudou aí no inconsciente sim. popular. Pois é. Desde de quando você alugava a fita do Exorcista e vinha a fita extra, com os extras, sobre a produção, ou até daquela matéria do Fantástico sobre o Exorcista, aconteceu, tá pegando fogo lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sempre tem um eletricista que morre. né? Sempre tem, né? Sempre Um carpinteiro, tem. né? Sempre tem. E aí você vai falar, é culpa do demônio ou é culpa das condições insalubres de trabalho, O que né? será? Aí, Sim. deixa em aberto aí. Fica a dica para você Sim. jogar. Vamos começar falando do Bebê de Rosemary, já que o Maxon pincelou aí a obra de Roman Polanski. Semente do Diabo. Essa em, Eu acho que em é, português de Portugal, Semente né? do Diabo, Semente do Diabo. É, Que tem outras sementes do diabo aqui, né? sim. Vamos começar contando a história clássica de William Castle, né? Produtor, o grande diretor de terror e dos gimmicks. A gente falou bastante dele no episódio no último episódio passado da tríade lá. Tríade do Poder. Do Tríade do Poder. E William Castle era o produtor de Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary, baseado no livro do Ira Levine, né? E reza a lenda, né, de que ele recebeu uma carta quando começou a divulgar, vai ser filmado Bebê de Rosemary, filme sobre a mulher que dá e gesta o filho do coisa ruim, Do cão. do cão,
O cão que vai do botar, Nossa. o cão que vai botar pra nós beber. É o cão Pois que vai é. botar pra nós beber. E aí ele recebeu uma carta falando que como você tá fazendo uma coisa dessas, mexendo com essas coisas que você não entende, você vai sofrer uma morte muito dolorosa. Que horror. É tipo, meu, imagina você mandar uma carta pro diretor, eu queria tem um diretor que eu queria mandar umas cartas assim, mas... Não, mano, não para. Não vai tacar o terror na vida do sujeito. Não? Não. Cara, James Wan, Ah, você... Não? beleza. Tipo, e aí, em 1968, né, e aí ele foi... Logo durante o término das filmagens, ele foi internado com falência renal, né? Que horror. Ele quase foi realmente pro saco depois de fazer esse episódio vai ser pesado, você prepara aí o banho de sal grosso, Sim. as folhas de espada de São Jorge aí, porque aqui é só coisa... E é tudo real, né, cara? Às vezes a realidade é sempre pior que a ficção, né? Sim. Com certeza. E vamos lá, o que mais aconteceu? O compositor do filme morreu de um coágulo no cérebro. Isso logo depois. Pouco da tempo vida, depois. Pouco né? tempo É, depois. sempre vão dizer, não é tipo, morreu De velho, né? Aí, Tipo, nossa, sim. o compositor de Bebê de Janeiro morreu em 2019, né? Né, foi tudo. A Mia Farrow separou do Frank Sinatra na época das gravações, Sim, né? assinou a separação O disquite. enquanto estavam filmando. O disquite. Sim. Disquite. Assinou o disquite. Quer dizer, ela preferiu o filme, né? Acho que tava assim. Porque o Frank Sinatra ele era bem carolão, né? Ele era bem Sim. católico, bem. Com certeza tem alguma coisa a ver. Deve ter ficado. ou faça o filme ou fique comigo. É. Você acha Ela que preferiu, sim, ela preferiu. Ele jogou o chapéu no chão assim. Sim, eu me demito desse casamento. E aí tem a pior história de todas do próprio Roman Polanski, né? E aí vem a própria Aí é história foda. pior de todos do Roman Polanski, que quem sabe o background histórico, Sharon Tate, a esposa dele, né? Grávida, morta pela família Manson. Exatamente. E aí isso acabou com a vida do maluco, né? Acabou com a Sharon Tate, evidentemente. É, Mas. acho que acabou. Sim. Né? Mas Mas o continua tentando. Eu gosto que ele tá tentando. Cada episódio Sim. ele tá tentando. É. Então, Eu acho que você chega lá. Até o final do ano. Até o final do ano acho que você chega lá. e o Roman Polanski ficou com sequelas disso pro resto da vida, né? É um sujeito completamente perturbado. Não vamos colocar na conta das cagadas que ele fez na vida por causa fato disso ter disso. acontecido. E vamos contemporizar aí ele ser Tem razão, tem pedófilo razão. e o cacete. Mas realmente foi muito brutal e ela tava grávida Exatamente. Esposa do diretor do filme ruim aí, né? Sim. E vale sempre lembrar que 20 e tantos anos depois o Mark Chapman mata o John Lennon Na frente do hotel onde foi filmado. do Foi, edifício Dakota, que é onde foi filmado o Bebê de Rosemary, que também deve ter virado um lugar. Com certeza. É, Deve ser bem- dos mais amaldiçoados. Entrou na lista, pelo menos. Não obstante só da família. Calma, da família. repita, porque eu adoro quando alguém usa essa palavra que é de uma erudição muito grande. Não obstante de que a Sharon Tate havia morrido, né, pelas circunstâncias trágicas, aquele ritual, né, onde o Manson não participou de nenhuma morte em si, mas ele incitava a deixar as mortes creditadas para os Panteras Negras, faziam todo aquele ritual, Foi dos aquele, tempos que ele queria. aquela violência, Skelter. aquela violência, Escrever pigs, né, com sangue na. quer dizer, não basta matar, vai ter que Barbarizar. chutar o balde, né? Incitar uma rebelião mesmo. Sim. Uma guerra civil, é isso que ele queria. Pois é. E ela só foi morta porque ela estava morando numa casa onde ela não que ela não deveria estar, né? Mas eles estavam em busca de outra pessoa, E o né? Roman Polanski estava em outro país. Em outro né? país, sim. Exatamente. Trágico. Culpa do Bebê de Rosemary? Vai Nunca saber. saberemos. Se pensou se eles não tivessem feito esse filme, o que poderia ter acontecido? E aí isso é realmente isso. A gente tem essa percepção de que aí começou a encaminhar essa história dos filmes amaldiçoados, né? Os filmes malditos. Sim. Começou aí. Porque apesar da gente ter o Incubus de antes, falar do Incubus daqui a pouco porque ele é o mais Não amaldiçoado de todos. Não, Agora já. já. Por favor. Eu quero saber. Eu bicho, também. Porque, assim, Eu quero pra mim, segurar a até o maldição é que final, acontece. tipo, sabe? Que nem, você não sabe o que vai acontecer no final desse vídeo? A bomba talvez é a sua? Ah, A bomba do Incubus. Então é pro final. É pro final. Ó, Fica aí até o final, quer saber todas as Mazelas. maledicências de Incubus? Aguenta aí até o fundo, Sim. porque agora a gente vai avançar
alguns anos de 68 para 73, vocês viram que eu tentei fazer a conta mental de quantos anos eu não consegui, né? Exato. Humanas. 73, O Exorcista. Esse também dá pano pra manga, Foi hein? foda, hein? E muita gente ficou sabendo disso justamente por conta da fita. Era fácil achar em qualquer locadora. Fita. A Sim. segunda fita. Tinha muitos Fita. filmes VHS que tinha 2 fitas. No caso do Exorcista era justamente por conta desse documentário sobre, e tem uma parte toda específica das desgraceiras que aconteceram durante esse filmagem. Pois é. Ao todo, 8 mortes. 8 mortes envolvidas 8 mortes durante a época da produção. É aquilo que vale Sim. lembrar que não foi depois. A primeira foi o Jack McGowan, né? Que é o primeiro Sim. cara que morre no filme. Viu que é o diretor do filme que ela tá fazendo. O Burke, né? O Burke Dennings. Isso, Burke. A mãe do Padre Carras no filme também morre. Isso. Ah, mas a mãe do padre Carlos era velha, que era velha. A cara, Jimmy, você me abandonou aqui, ó. Média tinha uns 200 anos, né? Aí não bota na conta do Bota. do Pazuzu, Mas né? saber. É que foi pouco tempo depois. Tipo, um mês depois. Já tava encaminhada, né? Botar na conta do Pazuzu a velha de 200 anos, não, né? Pois é. E morreu o irmão do Max von Sydow. Sim, Pesado. pois é. Irmão- O 7 pegou fogo. Então, o 7 pegou fogo. Mas o 7 pegar fogo, tudo bem. Vamos botar na conta do Pazuzu. Não vamos colocar que, tipo assim, os caras eles tinham 4 equipamentos de ar-condicionado na porra do quarto. Pra aquele bagulho ficar... Não tinha CGI que ia botar uma fumacinha assim. Antes do CGI. Aquela fumacinha feita de computador. né? Vamos colocar a menina com 12 anos aí, só de camisola, num frio de Passando menos 10. mal. Vamos colocar aí. E a gente sabe também que fora tudo isso, a porra do William Friedkin era... Ele era fudido, ele Ele era dava doido, tiro, né? dava tiro no set, né? Ele Dava tapa na cara. Sim. E a própria Jogava a atriz, Ellen Burstyn. Ellen Burstyn. Jogou ela contra o armário machucou a cabeça dela. Não, ela quebrou a bacia. Ela quebrou a bacia. Aquela cena que ela Nossa. toma um tapa na cara do Ela Fred foi. Fuck You. Ficou 6 meses parada a produção. E ela quase não volta mais. Na verdade, foi um processo muito doloroso de fazer com que essa atriz voltasse pra terminar o filme, porque senão não ia ter filme mais. Pois é. Capeta. E aí tem, pra mim é um dos mais Não, a simbólicos. própria cena, só emendando, a própria cena da Reagan, naquela que ela tá fazendo assim na cama, que ela fica, faz isso parar, É de verdade. verdade. Porque era tipo as rodanas dos bagulho lá que ficavam tipo... Era essa galera que o William Friedkin falava, puxa com força, empurra com força, empurrava e puxava. Você é homem ou é saco de gato, né? Tipo, Quem estava possuindo o diretor? Quem? era- Quem? Quem comandava esse set de verdade? Quem? Pazu? Ele mesmo, Ah. Raimundo Nonato. De qualquer forma, o pior pra mim é da pré-estreia na Itália do filme, Sim. em Roma. Diz aí, que essa é pesada. Eu não conheço essa história, diga lá. A pré-estreia na cidade de Roma, É um baita cinema famoso. na Metropolitan Theater. Isso. Seria frequentado por Dario Argento, Pois é. por Mário Bava, Isso, Estavam eles Luiz lá, Monte, Com certeza. Bertolucci. estavam eles lá, todos lindos, maravilhosos na pré-estreia. E o Tapete raio, vermelho. pois é, e o raio atingiu uma igreja próxima à pré-estreia. O raio atingiu O para-raio na cruz, né? um para-raio na cruz, onde quebrou a igreja de 400 anos, 400 anos de idade, a igreja foi pulverizada. com um raio. Durante esse tapete vermelho aí. Sim, Na igreja mais próxima desse que é o maior cinema de Roma. sim. Coincidência? Será? Acho Em que Roma? não. Ainda mais em Roma, que terra Pensa. abençoada. O Papa não gostou disso. Muitas peças se encaixaram pra esse momento aí. Pois é, foi tipo... Muitas coisas se alinharam pra esse momento. E eu tava falando aquela hora, porque provavelmente o site pegou fogo, porque, cara, você tinha muito equipamento elétrico ligado, eles tinham botar aqueles Benjamin e ligar tudo, É. e ligar tudo num só, sabe? E não é nem pra carregar celular, né? Tipo, Não. Não, era pra tipo 4 ar-condicionado no pra quarto. ligar a geladeira de luz, fez. Então, né, cara, é normal que, tipo, mas no único lugar que não pegou fogo foi o quarto. Aí, tá vendo? Por quê? Por quê? Zuzi Nada a ver- tava lá. Tem nada a ver com ar-condicionado. Ah, Zuzu. Zuzu. Olha, eu já tinha ouvido bafominho, agora o Zuzu vai lá, que vai acontecer alguma coisa aqui pra gente contar no próximo programa. Ah, você tá vendo? É, ixi, gente. Zuzu. Zuzu. E a esposa do assistente de câmera abortou, perdeu o bebê também, tava grávida. Rapaz, então o negócio também ia tipo, Ah, é, fazer a onda. exatamente. Né? Reverberava. Cara, e aí você assiste esses filmes. É tipo radiação. Sabe quando tua mãe Sim. fala que não presta assistir o Exorcista?
Aí, ó. Vai. É por causa disso. Brinca. Brinca com essas coisas. 3 anos depois, 76, essa conta foi mais fácil. Aí Ou tá anotado aqui, né? 76 temos A Profecia, que é outro também. Que bela sequência, hein? Que trilogia. Rapaz, ó, a gente fez a tríade do da alegria, do terror romântico, no ano gótico. passado, no episódio passado, Lee Cushing e Price, agora a tríade de Bebê de Rosemary, Exorcista e a Profecia. Acho que mantém o Tudo filme de tudo igual na agenda, né? Tudo Tudo filme saudável. Ah, sim, com certeza. Fofo. Tema familiar. Fofo. Eu acho que a Profecia é um dos piores. O segundo pior nesse aspecto de filme maldito. Talvez. Talvez. Pode ter aquele negócio de 2 raios atingirem 2 Os aviões. aviões. Sim. Para, né, meu? Que porra é essa? Atingiu o Gregory Peck e o produtor, Miss Nuffield. É porque esse filme queria que Gregory Peck. Eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim. Olha só. Pior que qualquer maldição são as minhas piadas, hein? É. E fora que o filho dele se matou, né, Gregory Peck? Sim. Acho que 2 semanas antes, deixa eu ver se tem anotado, certinho. Se suicidou, Se suicidou, com 22 anos. 22 anos. Sim. Aí você vê que... Durante a produção, parte da produção foi bombardeada pelo IRA num restaurante. Rapaz! Isso eu não sabia. Foi. Isso tem a ver, isso tem a ver com a igreja. Sim. É o IRA, né? Tipo, então aí, tá vendo? Ou seja, dá pra saber quem culpa aí. Essa culpa não foi do Demian, não. Ah, mas vai saber quem levou o IRA lá? Quem levou? Quem levou o IRA? Quem levou o Quem IRA? carrega a ira no mundo? Quem é? Quem deu esse telefonema? Quem é? Quem foi o X9? Quem levou? O X9. Pois Tal é. restaurante, tal hora. Quem levou o Nazi lá? Olha esse levantamento. A verdade é que assim, ó, a gente tá tentando amenizar, sabe? Sim. Vamos tentar amenizar o Mas a groselha que eu falei do Polanski aí, rapaz do O céu. programa é pesado, então a gente tá tentando dar uma balanceada aí. Vai, Outra diga. coisa. Outra coisa. Te dou um dado. Havia um avião que tentava filmar algumas cenas de cima e esse avião... Era foda não ter drone, é por isso que eu tô Pois falando. é. Era a Artesanal. precariedade Sim. da época que causava mais acidente ou era a Pois besta? é. E E tipo, esse você pode pensar o tamanho da câmera também. Um avião. Imagina. Você não vai lembrar isso aí. Um avião com o traveling, né, levando 300 equipamentos. Esse avião caiu. Não se sabe por quê, não tem informações de qual problema o avião A teve, cachaceira não foi encontrada. se foi falha humana ou se foi falha do equipamento, mas esse avião se desfez e todo mundo morreu. Rapaz do céu. É, bicho. Pois Tem a é. pior de todas aí. E tem a pior de Ah, todas, que é o do esse. John Richardson, coordenador de efeitos especiais do filme. Que a gente sabe que tem aquela cena clássica em que o fotógrafo ele é decapitado pelo vidro, né? Que aí Sim. rola a cabeça dele. Pesadíssimo. Assim. Uma cabeça rolando, que inclusive Oscar de melhor trilha sonora. Né? Sim, Sim. é muito bom mesmo. É Jerry Goldsmith, né? A Sim. trilha mais profana do cinema, eu diria. Adoro. Ave Satanis, né? Demais. É tipo, precursor do black metal. Eu sempre... E eu sempre lembro, professor, eu sempre faz lembrar a história de quando a Nia, um beijo pra você, Nia. Que é, inclusive, ela ama mais que tudo isso aí. Acho que é um dos filmes favoritos da Nia, a Profecia. É, que ela fala que ela chegou na escola falando que queria ser filha do diabo, né? Que a mãe teve que chamar a diretora depois que ela assistiu. Ah, Nia, você tinha que estar aqui pra contar Você essa tinha que estar aqui e ó, vou contar outro também. Já que ela não tá aqui, ela não vai poder se defender da fofoca. Ela, quando fizer 33, ela quer tatuar 666 aqui no couro cabeludo atrás. Falou. Cara, Vai, Vai brinca brincar. dessas coisas, Nia. Isso aí. sim. Brinca Ela dessas já tem coisas. 2 cruzes de cabeça pra baixo. E uma cabra. Se bem que é de... É que cruz de cabeça pra baixo é tudo questão de perspectiva. Exato, você pode estar vendo ela de cima. Por exemplo, você que é mais alto, se você ver assim, ela vai... Isso. Né? Perfeito. Pois é. O fotógrafo morre com o decapitado pelo vidro, né? E o John Richardson estava lá dirigindo seu carro com a assistente, né? A assistente dele. Aí ele sofre um acidente de carro gravíssimo, ele sobrevive, mas a moça, o vidro do carro corta ela no meio, né? Do Meu acidente. Deus. E muito parecido de como foi a morte do fotógrafo. E aí ele sai do carro e aí tem uma placa, né? Escrito Cidade de Moments. Moments é o nome da cidade.
E a quilometragem? 66,6 km a distância. Rapaz, será que é verdade isso? Então, Vai saber. Né? dá mais trabalho não acreditar, assim. Não, eu acredito. Acredita e pronto. Acredito. Tem gente que acreditou em fake news de WhatsApp para eleição, então você acredita Não. que dá mais. É 666 na quilometragem. Ponto, acabou. Pronto. E aí o. Pesado isso aí também. Muito. Eu acho que é mais de Tá, esse é a merda de não ter celular na época. Que podia ter tirado uma foto da placa. mas se tirava a foto ia ficar borrada, ia ser sempre assim. É. É sempre bom de usar no celular. Ia revelar ali. Tipo, pode crer, tá certo. Ou ia tirar foto da cara dele com a moça decepada atrás. Fazer uma selfie. Olha aqui, cidade de Moments, né? Tá ligado? E tá, tipo... Olha, vivemos esses sonhos. Então, hoje seria assim. Seria a tragédia lá atrás, seria tipo. Olha só aqui, cidade de Moments e tipo a mina partida no meio. Verdade, mas. Triste, mas verdade. Triste, mas verdade. Mas vamos avançar uma década, vamos pra famigerada década de 80. Anos 80, Charrete que perdeu o condutor, já diria Raul Seixas. E Poltergeist é outra franquia dessas. Esse é o pior. Essas Os três famosas, filmes né? foram acarretados por tragédias. Você vai mexer. Dizem que usaram esqueleto de verdade, né? Sim. Então. O Tobe Hooper doido, né? Colocou uns esqueletos lá numa fossa cheia de dejetos humanos. Fora, sem contar todas as histórias de caos que Tobe Hooper causou, que ele tava mais cheirado que o bolso, né? Imagina as brigas nesse set aí. E aí, tanto que imagina o clima pesado de Tobe Hooper ali, e tanto que, tipo, todo mundo fala que o filme na verdade foi dirigido pelo Spielberg porque ele tá sem condições, né? E a menina, tipo, é muito nova, quantos anos ela tinha? Tipo, 6, 7? Quando ela morreu ou não? No primeiro filme. Tô dando spoiler. Mas ela fez os 3, né? Fez os 3. Ela fez o Heather O'Rourke. É nome tipo irlandês, né? O'Rourke. Eles estão here. Mas o pior pra mim, além disso, é a irmã da Carol Anne. Não vá para a luz, Carol Anne. Adoro a Sandina. A casa está limpa. Foi estrangulada. Dominique Dunne foi estrangulada pelo namorado. Aos 22 anos. 22 anos, Cocotinha, lembra do filme? Pois é. E essa lenda de que também falam que ele colocou a trilha sonora de Jerry Goldsmith também na profecia, né? É Jerry Goldsmith, né? Colocou a trilha sonora no último volume pra ninguém ouvir ela. Foi bem essa. Eles falam por aí. Eu acredito. Você tá na internet ali? Sim, com certeza. Deve ter saído. Tô acreditando em tudo que a gente tá falando aqui. Deve ter saído notícias populares na época. Sim, com certeza. E a Dominique Dunne é irmã do Griffin Dunne, que é do Lobisomem Americano em Londres, né? Sim. Poltergeist 1, Poltergeist 2, conte. Poltergeist 2, o ator Will Sampson, que fez Como o que Taylor. era o nome mesmo? O outro lado, né? Isso. Ele Eu morreu. gosto muito daquela cena que ele toma a tequila com o verme e ele vomita. Como que é o 3 sem subtítulo também? O 3. Alguma coisa final, talvez? Não lembro. Não lembro. Bom, O 3 só sei que se passa no prédio. num prédio, né? Um prédio, não é difícil grande lá. Aí o Will Sampson ele morreu também por problemas, complicações numa operação. Uma cirurgia, né? Numa cirurgia dos rins ou do estômago, se eu não me engano. E a menina firme e forte lá, interpretando de novo, como ela chama mesmo? Heather O'Rourke. Carol Anne. Carol Anne, a face da luz, Carol Firme Anne. e forte por enquanto. Por enquanto. Porque no terceiro, como que ela tá? Mas calma, morreu mais gente no 2. Morreu também uma atriz de câncer. Sim. Então você vê que tudo ali, né? Tá ruim. Sim. E aí no terceiro filme... No terceiro filme você já vê que ela tá debilitada. 9. 12. Você já vai que ela tá debilitada e ela tá um pouquinho inchadinha por conta dos remédios fortes que ela tomava. Ela desenvolveu doença de Crohn, que é uma doença que causa uma obstrução, é uma espécie de infecção intestinal que causa uma obstrução no intestino. Sim. Que horror. E como ela tinha Mas ela nunca teve diagnóstico, ela nunca teve... Foi da noite pro dia. Ela nunca teve diagnóstico anterior disso. Mas muito nova, pô. 12 anos. Desse nível. E como ela estava em filmagens e os produtores não arregavam o pé do filme, ela ia entre as filmagens, entre dias e horas de filmagens, ela ficava entre hospital e sete hospital, e pouco depois das filmagens ela morre. Mas não tem tipo cenas finais que são usadas
boneco ali, um manequim, alguma coisa assim? Tem. Que ela teve que fazer, ela não conseguiu completar o filme. Sim, mas durante o filme ela não havia morrido, é porque ela não conseguia fazer mesmo, por conta Que horror, cara. das fortes medicações que ela Ela tomava. é muito nova, tipo, 12 anos, pra passar por um perrengue desse, pra fazer esse... Mas você acha que se ela tivesse feito a Princesa Encantada, ia ter acontecido isso com ela? Sim. Se ela tivesse feito o Labirinto. História sem fim. Vocês estão levantando questões que não tem resposta. Não tem resposta e nunca vão ter, essa é a graça da humanidade. Pois é. Mas Poltergeist é outro que ficou famoso também. A maior maldição de Poltergeist pra mim é o remake. Esse é triste. Nossa, cara. Esse é foda, O que hein? aconteceu com o Sam Rockwell depois de... Ganhou o Oscar. Só fez filme bom, é isso que aconteceu. Tá vendo? A Zelda não é a Zelda. Ah, tem uma outra história também. Tem uma outra história que o menino quase morreu enforcado pelo boneco, porque tipo, o boneco prendeu o palhaço. E não soltava. E não soltava. E o moleque quase morreu desfocado por aquele boneco de palhaço. Que horror, cara. Sinistro também. Imagine, cara. Ele é o primeiro Snuff. Que horror. Gente, vai brincando. Mexe com quem tá quieto, esses espíritos brincalhões. Mas o que me traz esqueleto de verdade? É o Tommy Hooper. Ô, Tommy Tá Hooper. muito louco. Tava muito louco, cara. Espírito zombeteiro, né? Espíritos zombeteiros. E já vamos com Incubus? Não, Não, ainda não, não. não, Ainda não. Que isso. Dá pra contar... O que você tem? Alguma coisa? Tenho. Você tem ainda? Bom, nos anos 80 ainda tem o Além da Imaginação. Que não, na verdade que se chama No Limite da Realidade. No limite No Limite da Realidade. Já tomei bronca aqui por não ter assistido esse filme. Se você não assistiu também, fã do horror, bronca dada. Pois é. Com Que direções de é o- Spielberg, John Landis e Joe Dante. Esses Que três. demais, que demais. Sim, e o John Landis, doido como era, quem já viu, por exemplo, os Irmãos Cara de Pau, ele fazia coisas inacreditáveis, joga carro aqui, joga carro em cima de carro, fazer pilha de 10, 15 carros, por exemplo, no Irmãos Cara de Pau, todos com dublês, Carro de verdade. carros de verdade, e no episódio do É o do segundo, John Landis, né? É o segundo. no segundo episódio Da da guerra, o Vic Morrow estava lá todo feliz por estar fazendo o episódio. Calma. E ele... Antes disso, ele tinha feito uma pólice de seguro. Rapaz, cadê? Ele fez uma pólice de seguro de 5 milhões, Rapaz. porque ele tinha tido um sonho que ele morria no helicóptero. Eita. E essa eu não sabia. Aqui tem informação, igual choque de cultura. Pois né? é. Aqui tem informação. E aí, Vai eles vendo. estavam filmando num set fechado com um helicóptero de verdade. Era a cena na guerra que o personagem do Vic Morrow, pra quem não lembra ou não assistiu, ele era um racista filho da puta, que aí tipo, ele tem uma briga no bar com um negro, ele sai do bar e de repente ele tá na Segunda Guerra. Sim. E aí ele começa a ser perseguido, e aí tem uma cena que ele precisa salvar 2 crianças Vietcongues, Sim. que estavam lá se fudendo no rio. Só que, em vez dele estar perseguindo, ele é o perseguido. Sim. E aí o John Landis, com todas essas ideias mirabolantes, decide colocar num set fechado um helicóptero de verdade. Rodando, não rodando na sua total propulsão, mas a cena onde o Vic Morrow resgata uma das crianças e tenta correr com ela por baixo do helicóptero, o John Landis, pelo seu nível de perfeição, quer deixar o helicóptero mais baixo para deixar a cena mais realista. Olha, Só que o helicóptero vai vendo. fica muito baixo e decapita o Vic Morrow e a criança. E a criança, tem isso no YouTube. Tem. Tem isso no YouTube. Tem isso no YouTube, é São decapitados? horroroso, horroroso. E o helicóptero caiu, se fudeu e tipo, esmagou a outra criança também. Pois é. Esse cara foi preso. Então, deu tudo um rolo. Ele depois. respondeu processo. Teve muitos problemas, ele ficou sem fazer filmes durante anos, mas ele não foi preso. Ninguém foi responsabilizado pela morte. Foi no processo foi um acaso, foi uma falha que poderia ter acontecido, mas o John Landis ficou marcado por esse episódio até hoje. É pesadíssimo, isso é pesado. Coisa horrorosa. Mas a maior maldição de John Landis foi o filho também, Max Landis. Né? Sim. Cala a boca, Marcos. Aí pulamos pros Deixa eu dar uma anos... aliviada, porque tá aliviada, pesado. é muito mais pesado Não, tem que essa ser piada. assim, não. Essa piada é Sim. do mal também. Tá. Por quê? É soco na costela. Eu sei, mas... Aqui não tem Não dá pra- boi não. Tem Não. meio termo, né? Tem meio Não. E aí, vamos pros anos 90. Anos 90.
tem o quê? Tem o quê? O Corvo. Triste demais. Esse é difícil também, hein? Especialmente se você leva em consideração a história do Bruce Lee. Né? Isso Sim. é interessante que você tava me falando, que eu também não... Tem todo o lance de que isso é tudo história, nada disso confirmado ou real. Reza a lenda. Reza a lenda. Diz a boca que, pequena chinesa. em seus filmes, em seus ensinamentos filosóficos, que o Bruce Lee virou um grande filantropo, né? O cara é um Sim. patrimônio da história da humanidade. Ele revelou segredos do Kung Fu chinês que deixou muita gente... Que é uma coisa milenar, que secreta. deixou muita gente insatisfeita e aí por isso mesmo aconteceu tudo que aconteceu, tanto com ele quanto a família. Sim, o Bruce Lee, tanto é que muitos acreditam ele como o pai do MMA, e os chineses, pela tradição milenar, eles não queriam que um chinês ensinasse artes marciais e os ensinamentos milenares para os ocidentais. Certo. Exatamente. E por conta disso, ele saiu fugido da China, foi para os Estados Unidos, e lá dizem que ele morreu envenenado enquanto dormia. Só que... Enfrentou Chuck Norris antes. Sim. Só que- Arrancou os pelinhos do peito dele, do Chuck Norris, né? Com Em Roma, no Coliseu. Exato. Mitológico, os anais da história. Nem os roundhouse kick do Chuck Norris. Não só- funcionou. Isso ele não coloca no Chuck Norris Facts, né? Pois é. Mas diz a boca pequena que os chineses, eles foram até as últimas consequências, né? Estavam pistola. Sim, e ao invés de colocar uma bala de festim na cena onde o Brandon Lee tomava alguns tiros, Uma das últimas cenas, né? sim, Aquela colocaram cena uma que tá o bala cara de com a moça verdade. no quarto e aí ele vai, tu pode atirar e aí... Sim. É bem triste. Pois Toda a é. história, na verdade, assim, depois tem entrevistas com o diretor, entrevista com o cara que escreveu o quadrinho, que acabou ficando muito amigo do Brandon Lee. Foi ele que impulsionou a produção, porque teve muito problema, eles filmavam e só chovia muito. Então, tem outras tretas, né? Porque, por exemplo, Ele ó, tava mal de saúde, sem comer direito, sem dormir direito. Uhum. Tipo, foi ele que levou o filme pra frente, foi ele Sim. que fez o filme acontecer. teve um set que destruiu a Tempestade. Isso. Não, teve uma Tempestade que destruiu o Isso. set. Isso. Exato. E a equipe técnica teve um cara que teve 90% do corpo queimado por causa do cara eletricista Isso. da equipe técnica. Cara, eletricista em filme, meu Deus. Foda. Só se Na fode. chuva. Então, na chuva. Esse filme é de noite e o tempo todo só chove. Sim. E o outro teve uma mão esmagada por uma chave de fenda que caiu assim no set. Então você vê que ali. Eu não acho que seja máfia chinesa, eu acho que você vai brincar com essas coisas de morto, de volta, de faz pacto. Pois é. E uma bala matou o cara e pegou uma veia vital ligada ao coração. Uma bala. Uma bala. E acabou. Tá vendo? Phil Vicente tomou 9 tiros. Eu ia falar E tá isso. até agora, tá? Pois é, você vê? Eu ia falar isso. Isso é tenebroso. Isso. E é engraçado que a gente falou dos anos 90, mas é o que eu tava falando, parece que meio que parou, né, essas coisas dos filmes amaldiçoados. Talvez. A gente às vezes ouve histórias do dublê que se arrebenta no Resident Evil, do dublê que se fode no Velozes e Furiosos. sim. Isso é porque são as informações que chegam até nós. Sim. Imagina o tanto de catástrofe que acontece no set de filmagem de Velozes e Furiosos, de qualquer grande filme de ação. Uhum. Tipo, são só informações que são, né? fala Sim. ali. Mas essa de gente envolvida morrer por causa, parece que Porque, parou. tipo, tem lá aquele filme... É que os filmes tipo, ficaram mais Leves. água com açúcar? Não, acho que é uma banalização geral de tudo, inclusive da informação, e aí, tipo, por exemplo, é tudo relato agora. Tem aquele lance do filme do Tio West, que foi filmado no hotel mais mal assombrado de Connecticut, o Innkeepers, como que é? Isso. Hotel do Diabo? Hotel da Morte. Da Hotel Morte. da Morte. E aí tem os relatos da equipe de produção dos atores falando que foram atormentados por pesadelos, e viram Sim. formas, e luz que explode, É. etc, etc. Mas Primeira Invocação do Mal também. Ah, verdade, Lá. tem a Vera Farmiga fala bastante, né, de tudo Sim. que passou de perrengue lá, mas é tudo... Aquela do tudo computador, né, do laptop. Que ela Isso. Agora, recentemente, com a morte da Lorraine, dizem que a Annabelle se mexeu. Você viu isso? E isso com certeza vai estar no Annabelle de volta pra casa. Sim. Tanto uma homenagem à Lorraine quanto isso aí que você tá Quanto falando. Pois é. O que será uma noite no museu encontra a Anabel? Sempre James gosto Wan, de deixar bem James claro. Wan. Ô, James Tá Wan. vendo? Tem gente que merece ser amaldiçoada. Não sou eu que tô dizendo. E que mais tem de da Invocação do Mal? Eu não conheço as Não, É histórias. isso, eu sei de Só coisas da isso. Vera Farmiga, mas é aquela coisa, eles usam isso como featurette, né? Então, tipo, pô, É. é mais pra divulgar o filme do que qualquer outra coisa. Pois é, pra falar Sim. dos filmes foram. Tanto que aí no segundo ele me chamou um padre pra abençoar o set, Tem né? todas essas Eles histórias. zoando. E é isso. Então acho que é hora de Incubus, hein?
Ah lá, É bomba? Vai, a bomba é agora, hein? Agora nunca Não, tem uma olha. bomba Não. no Eu nunca vou Podemos conseguir Sair. superar o Papai Noel das Cavernas, eu acho. Não vai conseguir. Nem o Jesus Cristo, o caçador de vampiros do Não. Gui. E o Gui Não foi o vai. único que assistiu o Papai Noel das Cavernas. Pois é. Eu Obrigado, acreditei. Obrigado, De Gui. Você nada, foi que decepcionado comigo. Fiquei. Eu Não, sou- com o filme, com você não. Ah, Mas com o filme. obrigado. Eu tô muito emocionado. Só se você fosse o diretor, É. eu ficaria decepcionado com você. Incubus é antes disso tudo que a gente falou. Incubus é de 65, Rapaz, preto e branco preto e Esperanto. branco e em Esperanto. Talvez o único filme em Esperanto. rodado. Sim. Tem dois, não, tem esse, Tem tem mais esse? um, é. Eu assisti É? esse filme na sessão Commodore, do Carlão. Ah. Achei muito ruim. Não tenho boas... Talvez o único que tem uma lembrança ruim, assim. Não me marcou. É, o filme não é aquelas coisas. O que a mítica do filme aconteceu exatamente por causa de todos os problemas e todas as maldições. Que é um filme sobre satanismo, né? É um filme William sobre... Shatner é protagonista? William Sim. Shatner já não fala sobre esse filme mais. Não fala? Não fala. Olha só. Ele não fala nem sobre o decreto. Inclusive porque uma das coisas é que a esposa dele morreu afogada na piscina durante Nossa. as gravações do filme, a terceira esposa. Vale dizer que é a terceira esposa. Já era a terceira. Nossa. Ele tá tipo na oitava agora. Tipo. Agora não sei, mas deve Nossa, estar... olha esse Capitão Kirk. É, ele tá comandando a Enterprise aqui. Essa foi boa. Filme de Leslie Steven e... Acontece que assim, o filme, além de tudo, o filme tipo, ele se perdeu a cópia do filme se queimou, ficou durante muito tempo perdido esse filme. Esse filme só foi reencontrado em 96, ali na Cinemateca de Paris. Nossa. E aí em 2001 saiu a versão em DVD, porque ele ficou por muito tempo, as cópias se queimaram. Então é uma relíquia, tipo, o DVD. Não, agora já reencontraram, Já tem. restauraram e já tem. E... Bom, é um filme que envolve suicídio, incêndio, falência, assassinato. É um filme horroroso, que por causa de mexer com essas coisas de ocultismo, e tinha toda aquela coisa do Zeitgeist dos anos 60, né? Do ocultismo. Então vamos lá. Uma atriz se suicidou. Suicidou. Tá escrito suicidou aqui. Tá escrito suicidou aqui nessa minha letra, no meu garrancho. Ah, Agora o nome dela é Anne alguma coisa. Ixi. O outro ator que é o Milos, que fez o papel do Incubus. Olha, ó, vai mexendo com essas coisas. Ele matou a namorada e ele se matou. rapaz. Nossa. Pesado ali, tipo... Pouco tempo depois? Pouco tempo depois, exatamente. Teve mais uma outra atriz, a Eloise Hart, que ela foi raptada e assassinada. Que Nossa. isso? Aqui, mano, aqui tá superando todos os... Teve a esposa do William Shatner, que eu já falei, teve o filme que pegou fogo e aí ficou desaparecido por tanto tempo, e todo mundo ficou muito traumatizado com todas essas coisas, todos esses horrores que aconteceram um atrás do outro, e aí tipo, não, esse filme não tem que se falar, não tem que se assistir, não tem que se ver esse filme. Nossa, eu fiquei com vontade de ver de novo. Eu acho que eu vou Agora ver de com novo. esse... Vou ver de novo. Porque quando eu vi, tipo, foi... Caramba, hein? Pois Vou rever. Pois é, então tipo, teve muitas coisas horrorosas que falam que é o filme mais amaldiçoado. Vou rever hoje à noite de madrugada sozinho. Sozinho, Olha. isso mesmo. Com É, as velas no... Você vê, até no próprio Bebê de Rosemary, dizem, né? Nunca foi confirmada essa informação, mas dizem que o criador da Igreja do Diabo, ele foi o consultor Sim. de toda aquela seita Sim, para é ficar verdade. mais verossímil, né? E não é confirmado isso. Não é confirmado. Ninguém confirma, mas ele faz uma pontinha no filme. Então quer dizer, por que Tava ele tá lá à lá? toa, passando. Por que ele tá lá? O carecão lá do poder? Sim. Por que ele tá lá? Tava passando. Igual- A cena final, né? Igual eu lembrei de um filme agora, o Marcos falou aí, que o William Shatner não fala. Outro filme que o Ernest Borgnine também não falava até antes da morte dele, era o The Devil's Rain, dos anos, acho que de 72. Era um filme sobre satanismo pesado, é um dos primeiros papéis do John Travolta, se não me engano. Tem o William Shatner também. Aí, ó. E esse filme, o Ernest Borgnine, ele... spoiler, hein? Ele... Não é. Os anos 60 não é spoiler. Pô, falando disso, desculpa, o Coração Satânico não tem nenhuma história. Robert De Niro não tem nada pra contar. Bom, por enquanto não, né? Vai saber se amanhã ou depois ele nunca se não sabe. solta, né? Em determinado momento, no The Devil's Rain, o Ernest Borgnine ele encarna o demônio. Só que esse filme mexeu tanto com ele que depois desse filme ele nunca mais falou sobre ele.
Eu vou assistir esse filme também, nunca vi. The Devil's Rain. The Devil's Rain, onde há uma chuva faz com que as pessoas se tornem... Ah, tem uma história boa, lembrando disso, tipo, o Exorcista 3 tem um serial killer que dizia que matava igual acontecia com um demônio chamado Legião que aparecia pra ele e falava no estrangulador, né? Sim. É, tipo, ele, depois de ter assistido esse filme, que ele ficou com isso na cabeça. Tem essa história brutal também. É igual o cara que entrou no... O moleque lá que entrou no cinema do Shopping Morumbi fuzilando as pessoas por causa do Clube da Luta, quando eu falei que o cara... Ele jogava Duke Nukem, né? Jogava Duke Nukem. E aí tem a história... É sempre videogame. E tem a história muito... Não ia falar muito boa, terrível. Não. Do Paixão de Cristo. Só pra fechar. Só pra fechar. Tipo, não terror, mas aí tem o Paixão de Cristo lá que o Jim... E a gente já falou tanto de coisa dita por raio aqui durante e aí Jesus Cristo foi atingido por um raio nas filmagens. De tanga. No Monte Sião. Tem toda essa história aí, pô. Eu acho que ele é um pouco simbólico o fato dele ali em cena como Jesus Cristo, Jim Caviezel. Jim Caviezel tomar um Deus puto da vida. Chapuletada, o chablau lá. Você não tá fazendo meu filho loiro, australiano de olho azul? Tá ruim, né? Aconteceu também. Aí é um fato real também. Pois é, então fato real, né? Redundância é extrema. Então você vê, gente, vale a pena fazer esses filmes? Vale a pena assistir esses filmes? Você sabe que você tá mexendo aí do outro lado da tela, porque essas forças também emanam, tipo, das fitas magnéticas do VHS, você viu? Com certeza. Você que fique brincando aí com o joguinho do copo, tabuleiro Ouija, fica evocando a loura do banheiro. Fica fazendo essas coisas. Ninguém lembra do começo do Exorcista, né? Como tudo é um ponto importante. Pois é, exatamente. O que aconteceu? Tem uma outra história. Mas não acaba. Não, essa é a última. Olha, pra fechar. Com chave de ouro. Sim. Tem uma história bem peculiar envolvendo o Atividade Paranormal e o Steven Spielberg. Não sei se vocês já... Só que ele assistiu. Quando ele assistiu no final? Não, ele assistiu o filme todo. Ele tem inside information, ó. Ele assistiu o filme todo, achou uma porcaria e jogou o DVD no lixo. Isso ele assistiu no quarto dele. Quando ele foi sair do quarto... No lixo, literalmente? No lixo. Então o Spielberg tem uma lixeira no quarto. Sim, vai brincando. Só que quando ele foi sair do quarto, a porta não abria. E ela não estava trancada, nem por dentro nem por fora. Ele achou que o filme era amaldiçoado, pegou o DVD de novo, reviu... A porta abriu? Não, aí ele teve que chamar um chaveiro para abrir. Reviu o filme, sugeriu edições novas. Ele não soube contar essa história direito. Se eu fosse Spielberg, eu falava, a hora que eu tirei do lixo, a porta abriu. Você é verdade, Spielberg? Claro que não. Ele reviu o filme, sugeriu sugestões... sugestões é foda, né? Sugeriu modificações ao Humor em Pele para que ele fizesse uma nova edição e um novo final. O final que é o que a gente conhece da menina lá. Isso, e o filme bombou a partir daí, porque senão ele teria ficado só nos Midnights. Na lixeira do filme. Nos Midnight Sessions. O maior custo-benefício da história do cinema ainda a ser superado. Já foi pro lixo. O Spielberg decidiu esse destino. Se não fosse o espírito lá trancar a porta dele, que seria do filme? Vocês já jogaram o DVD no lixo? Assim, literalmente? Tipo, o cara fazer isso. Já. Assim, de pegar e jogar? Mano, que merda isso aqui? Que o Spielberg fez? Que filme você fez isso? Puta, tantos, velho. Agora a gente pode encerrar o vídeo. Ai, que beleza, meu Deus! Bom, mano. Ai, que beleza. Muito bom esse programa. Tem mais risada do que eu gostaria. Eu acho que balanceamos. Tem gente que dá risada quando tá nervosa. Exatamente. Assim, será que pode acontecer alguma coisa com nós depois de fazer esse programa? Será que pode acontecer com você do outro lado da tela? Não sabemos, mas em todo caso assina aí, já se inscreve no canal pra gente ganhar pelo menos um inscrito a mais antes de acontecer qualquer coisa, depois que esse vídeo for ao ar. E rezem por nossas almas. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Trash Amadonizado. Até lá! Tchau! Até!